Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Doficast. Eu sou Fernanda Rodrigues. Fala, minhas joias, mais um episódio. Hoje temos uma visita ilustre, um grande amigo, o Arthur Diniz. Esse cara, pessoal, vou falar uma história aqui para vocês e depois ele vai concluir. Ele fez R$1 milhão antes do primeiro beijo. É isso mesmo que vocês ouviram. Antes de dar o primeiro beijo, ele já fez R$1 milhão. Será que o cara é inteligente? Prazer, Arthur. Obrigado por ter estar aqui com a gente, irmão. Bem-vindo. Muito obrigado por me receber com tanto carinho. É uma satisfação estar aqui com vocês. E conta essa história aí, desse 1 milhão antes do primeiro beijo. Rodolfo, sempre que eu falo isso nas palestras, o povo pergunta, né? Arthur, realmente é verdade? E é verdade. Isso realmente aconteceu. E eu costumo dizer que eu vim de uma família que é cristã, tem princípios e valores, então eu só iria me relacionar ali com a mulher que eu quisesse de fato estabelecer uma família. E comecei muito cedo no digital. Hoje fazem 12 anos que eu trabalho com a internet, com marketing digital. E como as coisas foram se desenvolvendo, quando eu comecei na internet era coisa de vagabundo. Hoje em dia está mais popular, hoje em dia virou uma profissão. E graças a Deus acabou dando certo e eu alcancei R$1 milhão antes de dar o primeiro beijo. E na internet todo mundo me conhece assim, como o jovem que faturou R$1 milhão antes de dar o primeiro beijo. O Arthur, e esse faturamento, que é um faturamento diferenciado, não Sim. são todas as pessoas que alcançam esse faturamento, Sim. ele veio através de qual produto, qual setor Sim. dentro do marketing digital que você atuou, que você falou, pô, aqui deu certo, eu vou replicar até você atingir seu primeiro milhão? Sim. Eu costumo dizer, Rodolfo, que tudo que a gente faz tende a dar certo se a gente persistir. Então, basicamente, tudo que eu tomei a decisão de fazer, deu certo. Não porque eu sou bom ou algo do tipo, mas eu costumo dizer que eu tive persistência para fazer até dar certo. Por quê? Eu comecei com um blog de humor. Lá em 2012, onde ninguém usava nem fazia blog de humor, era algo totalmente novo. E aí, no início ali, o povo criticava, falava mal, que é normal do processo, e acabou que um blog deu certo. Só que antes desse dar certo, eu tive vários outros blogs que deram errado. Só que aí eu nunca cheguei a ganhar dinheiro com esse blog de humor. Só que logo depois eu abri um site indexador de filmes online, que chamava no tempo Filmes no PC. E aí esse sim começou a ter visitas e ali eu comecei a ganhar dinheiro de fato. Teve semanas que eu cheguei a ganhar R$10 mil por semana e era ali um menino. Não fazia também nem noção da proporção que estava se tomando e tudo. Só que o primeiro milhão eu fiz alguns anos depois, quando eu fui para o mercado de produtos físicos, encapsulado. Então surgiu o que a gente chama de RDC liberado. É a possibilidade de vender suplementos alimentares através da internet, que aí não precisa de receita nem nada do tipo. E aí você pode lançar o seu produto físico e vender através da internet. É como se fosse ali um pedacinho da indústria farmacêutica abrindo para o digital. Que eu costumo dizer isso, a internet, ela abre portas, ela deixou muito meritocrático. A gente com o celular consegue alcançar aí milhões de pessoas. E aí, através dessa RDC liberada, permitiu que a gente pudesse ter o nosso produto físico. E aí, vendendo esses produtos físicos, a gente alcançou, Rodolfo, o primeiro R$1 milhão ali antes dos 20 anos de idade. Sempre a pessoa pergunta, né? Mas, poxa, quanto foi? Você fala que fez o primeiro R$1 milhão antes de dar o primeiro beijo. E quanto você deu o primeiro beijo, né? E aí, foi antes dos 18 anos, eu alcancei aí R$1 milhão na conta. E o beijo? E o beijo foi logo depois, um ano depois que ele já estava milionário, estava mais fácil. Tô brincando. O povo fala que eu peguei esses R$1 milhão e gastei em cirurgia. Que eu era feio também. Por isso que eu falo. Era fraco de feição. Era. Quando o povo fala. Abastado. Menos. Nossa. Não era assim, não tinha esse topete do Rodolfo, né? Aí o povo fala, Rodolfo fala, era muito mais fácil ganhar R$1 milhão do que dar o primeiro beijo. Era muito difícil. Quando as pessoas demais. olham a foto do antes e do depois, falam, R$1 milhão é fichinho. Não era nada. O que é 1 milhão? Arthur, e quais as tendências atuais? Porque assim, todo mundo agora só fala de marketing digital. A juventude, os meninos querem ser influenciadores. Ninguém quer ser jogador, tá pouco. Sim. Porque a galera vê uma vida de glamour. A galera entende que, pô, com o meu celular eu posso ficar milionário. Sim. Qual a tendência atual de mercado que você fala assim, esse ramo aqui é um ramo promissor ou que já está acontecendo, que é mais rentável? Perfeito. Eu costumo dizer que o marketing digital, ele não existe. Ele não existe.
depois de mais de 10 anos no mercado digital, eu vejo, e pelo fato de estar no backstage, com as pessoas que aparecem muito na mídia, que o marketing que é vendido é uma ilusão muito grande. Às vezes a pessoa que está do outro lado, ela nem imagina. Então, como eu vejo o marketing hoje, depois de 10 anos, eu vejo como um canal para a gente distribuir um produto ou um serviço, pegar o que a gente já faz no mundo real e propagar através do digital. Porque, embora eu falo que o marketing digital é uma ilusão, existe algo que é muito real no digital, que é a escala. Então, o que a gente pode fazer para escalar nossa mensagem ou produto através do digital? Porque existem várias oportunidades, Rodolfo. Claro, existem profissões, como a gente estava conversando anteriormente aqui no backstage, por exemplo, Inside Sales, time comercial. Eu acredito que é algo que é uma tendência que quem dominar vai ganhar dinheiro. Como a gente falou, tem closes ganhando 15, 30 mil reais, iniciando com um salário de 5 mil fixo. Arthur, o que é close? Close vem de uma estrutura de Inside Sales que surgiu na década de 80 com ex-CEO da Intel, que é uma estrutura comercial para vender produtos. E aí tem o BDR, SDR, Close. O que eu quero dizer? É um fundamento que existe, que sempre existiu e sempre vai existir, não vai morrer agora. Por quê? Eu vim do digital e no digital é muito sacadinha, muito hack, tudo passageiro. Então hoje é PLR, amanhã é dropship, depois é e-book, só que tudo isso passa e o que a pessoa de fato construiu? Então quem vive nesse mercado digital tem muito essa dor, sabe, Rodolfo? De ficar nesses hackzinhos, às vezes correndo em ciclos, voltando para o mesmo lado e não chegando a lugar nenhum. Então o que eu vejo de futuro? Um mercado cada vez mais sofisticado, um mercado onde as pessoas buscam cada vez mais conhecimento e estão preparadas de fato para propagar o que elas já fazem muito bem. Então, o que eu vejo? Existem várias oportunidades. Tudo que a gente fizer bem feito vai dar dinheiro. Por exemplo, eu vim de tráfego pago, encapsulado, produtos físicos que a gente falou aqui, dropship, a gente foi um dos primeiros do Brasil a trabalhar com dropship, software, cursos online. Então, tudo que a pessoa pegar para fazer bem feito, fazer até dar certo, se conectando com as pessoas certas, tende a gerar resultado. Mas, claro, tirando a mentalidade que agora eu vou entrar para o marketing digital e vou ficar milionário. Eu sei que é jogar um balde de água fria, as pessoas não querem ouvir isso. Mas quando a gente já entra consciente, a gente entra preparado para passar por um processo e automaticamente o resultado ele vai ser inevitável. Mas a gente precisa correr. Então uma dica, Rodolfo, que eu poderia dar, que eu acredito assim que muda realidades, é justamente fazer o que as pessoas que estão assistindo a gente aqui estão fazendo, que é o que? Adquirindo conhecimento e através desse conhecimento elas vão ter uma clareza maior para onde elas estão indo, vão colocar em prática utilizando as ferramentas que tem disponível, como por exemplo as ferramentas digitais, para ganhar escala e crescer, potencializar o que elas já são, de fato, sabe? Porque a gente poderia dar um hackzinho aqui sobre dropship, sobre PLR, só que é algo muito passageiro, que às vezes a pessoa vai gastar dinheiro. Quantas pessoas a gente não conhece que comprou um curso? Tem. Agora eu vou ficar milionário com PLR, né? E aí a pessoa, na verdade, ficou endividada. E fica frustrado porque não alcança o objetivo. Exato, e às vezes a gente estava fazendo um processo de contratação, a gente entrevistou umas 30 pessoas, dessas 30, 20 falaram que tentaram marketing digital e tudo e foi devendo, em vez de ganhar dinheiro. Então o marketing digital ele pode transformar as vidas, pode potencializar o que a pessoa já é, mas eu acredito que para isso ela tem que ter uma clareza que ela precisa adquirir conhecimento, ela precisa ter o que ela não tem hoje para ir para os resultados que ela espera, sabe? E aí profissões que eu vejo que é o futuro, que a gente falou, close, que é um fechador de vendas. Então a pessoa que gosta de vender, ela pode se desenvolver como isso, né? Só pesquisar close, inside sales, time comercial, e aí ela vai começar com fixo mais comissão. Então o legal é isso, que não tem um teto. Quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar. Ah, Arthur, mas eu não gosto muito de fazer call, não gosto muito de vender. Tem a profissão que é o SDR. O SDR vai qualificar as pessoas, vai conversar ali para saber, vai fazer perguntas que a gente fala, né? Perguntas poderosas, para saber se a pessoa tem as características de comprar um produto para passar para o close. Então, às vezes, o SDR só trabalha através de mensagem no WhatsApp. Um salário hoje do SDR também é 3 mil para cima e ganha comissão junto com o close. Então, eu acredito muito nessa estrutura, Rodolfo, de time comercial como tendência, até porque o que aconteceu no mercado?
Antes a gente tinha um marketing direto. O que era um marketing direto? Eu costumo dizer que é a primeira etapa de um mercado novo. Como a internet estava começando no Brasil, através do marketing direto, você falava o produto que você estava vendendo, você criava uma campanha no Facebook Ads, a pessoa clicava, ia para o seu produto, você vendia. Simples assim, porque não por causa do produto, mas porque as pessoas estavam começando a conhecer a internet, a comprar, a consumir pela internet. É a primeira fase. Então, quem surge e cria campanha, faz tráfego pago e manda para a oferta, tende a vender. Não por causa do produto, mas porque as pessoas estão começando a conhecer e a comprar através da internet. Só que aí, essa fase já passou. Então, qual é a fase que a gente vive hoje? É a fase que precisa de um contato mais pessoal para gerar a venda, o que a gente estava falando, do 1 a 1. E por isso que o time comercial, eu vejo que é uma tendência que o mercado vai caminhar e assim volta. Por quê? Precisa de um contato mais pessoal para que agora ocorra a venda. Então, aquele negócio, Rodolfo, de subir a campanha, fazer com que a pessoa clique e compre, isso já passou. Já passou. Até pela concorrência existente agora. Existem Exato. vários produtos similares que a pessoa quer esse contato pessoal. Exato. Ela não quer um contato com o produto, porque produto tem números iguais. Exatamente. Aí ela quer, eu vou conhecer o Arthur, velho, gostei dele, aí ele joga para um time de vendas, aí o time já vai explicar do produto, experiência, para poder converter. Exatamente. Acredito que seja esse cenário. Exatamente. É e bacana. quem se desenvolve em time comercial, inside sales, prospecção, outbound. O que é prospecção, Rodolfo? Isso também, o mercado é gigantesco. Eu costumo dizer que todo negócio tem que ter um time de prospecção, e principalmente outbound. Para você ver como a galera ficou mal acostumada. Como veio essa primeira fase da mala direta, do marketing direto, de subir campanha e vender, e dava certo, porque as pessoas estavam começando, custo por lead muito baixo. Antigamente, você tinha custo por compra, que a gente chama de CPA, custo por compra, de R$6 para vender um produto de 300. Então, tinha gordura, tinha margem, não precisava tu ter um funil de vendas. Só que agora isso não acontece, como você falou, aumentou a oferta de produtos, então você precisa desenvolver um funil. E a primeira etapa do funil, que a gente chama, Rodolfo, é prospecção. Prospecção. Claro, tá? É um assunto um pouco mais avançado, só que eu acredito que quando a gente compartilha um conteúdo como esse, a gente está à frente do tempo. Quando as pessoas começarem a pesquisar, o povo vai falar, caramba, eu assisti o podcast e realmente eles já estavam antecedendo o que iria acontecer. Por quê, Rodolfo? Desde 2012, a gente veio surfando todas as ondas que teve no mercado. E por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla de time comercial, porque o mercado caminha para isso, não tem para onde correr. E o que seria a prospecção? Prospecção é você trazer leads potenciais que têm interesse de comprar o seu produto. Então, uma vez que, por exemplo, eu tenho um produto que é voltado, por exemplo, vamos colocar time comercial, para a pessoa ser um SDR, show de bola. A prospecção vai ir atrás das pessoas que têm interesse em aprender essa nova profissão e vai jogar para o time de vendas, começar o relacionamento para vender um produto para essa pessoa. Então, por exemplo, hoje, a melhor forma de fazer prospecção através do LinkedIn, através do Instagram, através desses canais que as pessoas do digital hoje não estão olhando. Como eu falei para o Rodolfo, eu sou SDR, eu sou close, onde que eu consigo uma vaga, onde eu consigo ter esse fixo mais comissão? Você vai lá no LinkedIn, tá chovendo vaga de recrutamento por SDR close. Então, automaticamente, se você tá no canal certo, se você tá no meio certo, você vai ter oportunidade. Inclusive, Rodolfo, isso é uma das coisas que eu acredito que muda a realidade. Que a gente teve a oportunidade de se conhecer lá em Orlando, ficar mais próximo. Toda vez que a gente tem acesso a ambientes diferentes, a gente abre novas oportunidades. E uma das coisas que mudou a minha vida foi estar com pessoas certas. Hoje eu tenho 26 anos, eu comecei muito novo, eu alcancei meu 1 milhão muito novo. Mas isso por causa de pessoas certas que contribuindo, mostrando o caminho. Arthur, mas eu não tenho acesso a essas pessoas. Começa aqui, você está assistindo a esse podcast. Aqui, ó, só para concluir. Trava a tela aí. Aproveitar o gancho. Exato. Ele falou de pessoas. E é o que a gente acredita, é o que a gente vive. E no dia 14 de setembro, para você que está nos assistindo, vai acontecer o evento Nexus Pro. Esse evento, ele traz essa proposta. Você viver um ambiente novo, com pessoas novas, pessoas diferentes, para que você se conecte e tenha esse acesso para mudar a sua realidade,
para mudar os seus negócios, sua vida pessoal. Muitas vezes você não está tendo resultado porque você faz as mesmas ações todos os dias. Quando a gente faz as mesmas ações, mesmos resultados. Mudou de ambiente, novas ações, novas pessoas, você vai mudando a sua realidade sem perceber. Então, esse evento para aproximadamente 500 pessoas, terão 15 palestrantes incríveis no palco para trazer essa consciência e essas ferramentas. Mas como que eu me conecto? Quais os ambientes? O que eu tenho que fazer? Toda essa questão vai ser abordada no evento para trazer você para uma realidade que talvez você não conheça. Então, o que o Arthur falou é muito interessante. Precisamos mudar o nosso ambiente e precisamos estar em ambiente de pessoas que nos elevam. Não só profissional, mas pessoal. Porque o nosso ambiente, ele já é aquilo sempre. Ele está ali estagnado, não tem novidade. Exatamente. E quando você acessa uma pessoa que tem algum conhecimento a mais que o seu para passar para você, fica mais interessante. Essa junção de pessoas geram novas ideias, novos negócios e consequentemente, você vai ter novos resultados. Então, conto com todos vocês. O link está na bio do meu Instagram, @eurodolforodrigo. Quem tiver mais dúvidas sobre o evento, pode me chamar no direct ou no WhatsApp, que também está na minha bio, que a gente vai conversar. E eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade de estar com a gente nesse dia, vivendo um dia maravilhoso. Que é a nossa verdade, né, Rodolfo? É o que a gente vive. Exato, o evento transformou e continua transformando as nossas vidas, né? Por exemplo, só nessa última semana a gente participou de 3 eventos diferentes. Terminar o podcast aqui, a gente vai para outro, porque é aquilo, a gente tem que sair da zona de conforto. Exatamente. E, claro, é desafiador, desde fazer um investimento no treinamento online ou presencial, se deslocar na maioria das vezes, só que totalmente, quando a gente paga o preço, quando a gente coloca a nossa pele em risco, eu costumo dizer, o processo começa aí. As coisas acontecem. Só que o que muitas pessoas às vezes esquece ou pensa, se ilude, que a gente até estava falando sobre o que reluz, né? Euro. Às vezes vai num evento e já acha que a chave já vai virar no dia seguinte e que a vida vai mudar, né? Sendo que os contatos do qual você faz muita diferença. Se você vai num evento, eu e o Rodolfo, a gente tem uma forma de participar. Se eu vou, eu procuro ficar sozinha para fazer contatos com pessoas que eu não conheço. Sim. Porque é para trocar conexão, Perfeito. trocar um contato, ideias diferentes e começar a trazer outras ideias para poder eu trazer para a minha profissão, o que eu acho muito difícil. Perfeito. Até eu gostaria que você trouxesse para mim possibilidades, por exemplo, do mundo digital. Perfeito. Né? Na psicologia, nem tudo que a gente gosta de ver na internet a gente pode colocar porque tem algumas regras. Sim. Né? Mas qual seria a rede social que você considera assim, mais promissora para uma pessoa dentro da área clínica divulgar o trabalho e como... Uma dificuldade que eu tenho é como saber se o conteúdo ele vale colocar para tráfego. Perfeito. Sensacional essa pergunta, que aí também entra uma profissão, que na minha opinião é uma das melhores formas de ganhar dinheiro. A gente tem vários canais no YouTube também, um dos braços mais fortes nosso é de mídia, porque eu acredito que o canal de distribuição, ele é muito mais importante do que o produto que você vende. Principalmente os profissionais que são muito bons, às vezes sofrem de ver um profissional que não é tão bom, às vezes é até ruim, desculpe a palavra, né, e a expressão, só que acaba tendo mais visibilidade, acaba tendo um alcance maior e ganhando mais do que um profissional que é muito melhor do que ele. Mas está no lugar certo. Está no lugar certo, porque hoje o principal ativo que nós temos é a atenção. Porque TikTokers que fica fazendo dancinha, Rodolfo, ganha milhões e milhões de reais. Você acha que se fosse algo totalmente inútil, seria tão bem pago? Não seria. Retém a atenção das pessoas. Retém a atenção, que é o principal ativo. A atenção vale muito mais do que dinheiro. Porque se eu tenho atenção, eu consigo vender qualquer produto. Pensa só, tempo vale muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. Se a pessoa está dando a atenção dela, está dando um pedaço da vida dela para a pessoa que ela está assistindo. Então, o que eu costumo dizer? A atenção, o canal de distribuição, ele vem antes do produto.
Porque se a gente tem a atenção das pessoas, o produto que a gente colocar vai vender. É só pegar, por exemplo, um exemplo do dia a dia das pessoas, o mercado. O produto que eles colocarem na prateleira vai vender, sendo bom ou ruim. A pessoa vai estar andando no mercado, vai ver o produto, vai achar interessante, vai pegar e vai comprar. Claro que o produto bom faz a pessoa voltar, faz ter recompra, recorrência. Só que o produto sendo bom ou ruim, quem tem a atenção vai conseguir distribuir esse produto. Então, o primeiro ponto, ter o domínio desses canais de distribuição, ter a atenção das pessoas. Feito isso, a gente vem para o produto. Então, o produto, geralmente, bons profissionais já têm. Como você, Fê, é psicóloga, já tem um produto, estudou a vida toda, se preparou para isso. Então, o que eu vejo? Que agora você precisa fazer? Vir para os canais de distribuição. Qual o melhor, na minha opinião? Hoje, YouTube. Sem sombra de dúvidas. Por quê? O YouTube tem a questão da retenção, da atenção completa da pessoa. Uma pessoa que assiste a gente 10, 15, 20 minutos, ela se torna muito mais próxima do que uma pessoa que vê um vídeo curto. E de 30 segundos. De 30 segundos e passa 2 minutos, ela nem lembra, porque ela já viu mais 5 vídeos diferentes. No YouTube, não. É como se fosse um canal de TV. Ela tá dando a atenção para você. E mais do que isso, no YouTube, Rodolfo, você pode ganhar dinheiro. Tem canais nossos que a gente faz quase R$500 mil só de publicidade do próprio YouTube. Por quê? O Google, ele fecha patrocínios com empresas. E quando você grava o vídeo, e para isso precisa ter 1.000 inscritos e 4.000 horas, aí você consegue monetizar, ganhar dinheiro, além de você produzir conteúdo para ganhar autoridade, fazer com que a sua marca pessoal, seu brand cresça, você consegue ganhar dinheiro. Então, em vez de você pagar tráfego pago, como você falou, você vai estar ganhando para produzir. Claro que é uma construção, mas é uma construção muito mais inteligente, Rodolfo, do que, por exemplo, Instagram, que é totalmente perecível. Eu te conheci agora, Fê. Tudo que você postou nos últimos anos, eu não vou nem imaginar. Então já foi. É agora. Eu costumo dizer, Rodolfo, que o Instagram, ele faz da gente escravos. Porque se você para de produzir, ele não... Ele para de entregar. Para de entregar. É, o algoritmo não entrega. E da mesma forma, eu costumo dizer que é como se fosse Las Vegas. Ele te dá micro recompensas para você pensar que está tendo um resultado. E por isso que a galera fica tão escrava do Instagram. Porque posta um stories, já tem direct, já tem curtida. Posta uma foto, já tem comentário. É tudo muito rápido. Você não precisa construir. Diferente do YouTube, que é como se fosse uma casa. Você tem que construir a base, você tem que fazer a estrutura. Só que depois que pronta, você vai passar a ganhar um aluguel. Eu até costumo dizer que cada vídeo é como se fosse propriedades digitais, eu costumo dizer, Rodolfo. Chamo de propriedades digitais. Arthur, por que propriedades digitais? Porque cada vídeo que você posta, você vai ganhar um aluguel para sempre. Então, você postou o vídeo hoje, postou amanhã, vai acumulando e você cria várias fontes de rendas. Hoje eu tenho mapeado no YouTube mais de 35 fontes de rendas. Então, desde um patrocinado do próprio YouTube, desde um livro que você vende, um evento que você vende, desde membros que podem se inscrever no canal. Então, você vai criando várias fontes de renda através de uma ação que vai desencadear várias outras. Por quê? Uma das coisas que a gente tem que pensar é isso. O que eu posso fazer que eu vou aproveitar melhor a minha energia, o meu tempo? Lembra que a gente falou que tempo é vida? É. Então, a gente tem que calcular bem. Porque no Instagram hoje, se a gente para de produzir, acabou. No YouTube, não. O YouTube é totalmente pelo contrário. Você produziu agora, você precisa de 3 a 6 meses para começar a crescer, para começar a ter visibilidade. Então, é uma construção mais lenta, mas muito mais sólida a médio e longo prazo. Porque pensa só, Fê, você postou um vídeo lá sobre narcisismo. Quem assistir esse vídeo de 20 minutos, a chamada de ação que você fizer, essa pessoa vai tomar. E fica muito mais fácil depois de você pegar essa pessoa e mandar para os stories para você interagir no dia a dia com ela. Agora, por exemplo, se você olhar, não existe uma pessoa que cresceu muito no Instagram e depois transferiu essa audiência para o YouTube ou para outra rede social. É muito difícil. Não que não possa acontecer, mas é muito difícil. Então, Fê, qual é o melhor caminho que eu vejo para os profissionais, para quem quer começar no digital? Pegar o YouTube, tomar como um negócio e se dedicar, de fato, tendo um planejamento de pelo menos 6 meses a 1 ano para começar a ver os resultados. Mas, claro, já começa postando o vídeo e coloca um produto ali digital. Por exemplo, o Rodolfo, que tem livro, palestra, vários produtos, já coloca na descrição. Por quê? Desde o primeiro vídeo já vai monetizar. E eu costumo dizer que quando você monetiza, é muito mais fácil você dar uma continuidade.
Porque você está vendo o resultado, você está tendo micro recompensas. Da mesma forma, por exemplo, eu tenho amigos que têm 5 milhões de seguidores no TikTok e pararam de produzir, Rodolfo. Por que pararam? Porque não retorna. Não paga boleto. Essa que é a verdade. A vida adulta, se não está gerando receita, é muito difícil continuar. Sim. Embora a Desanima, pessoa né? goste, desanima. Embora a pessoa goste, embora ela tenha ali a questão de estar tendo a retribuição do público. Tente novamente. A Siri ouvindo a gente aqui. Embora ela tenha esses seguidores, está vendo ali resultados em questão de números, só que não está ganhando dinheiro com aquilo. Faz dinheiro, não paga as contas, não, paga as resolve. contas, não consegue dar uma continuidade. Então, por isso que eu gosto muito do YouTube, porque é muito sólido em questão de geração de receita. Uma rede social também, eu não sei se vocês fazem, Rodolfo. Facebook, tá postando Dolphcast no Facebook? Não. Tem que começar pra já. Vídeos de 3 minutos na vertical. Eu tenho amigos no Facebook que tá tirando $60 mil Olha mês. que legal. Facebook, agora tá, nesse momento pode passar. Mas agora, nesse momento, é uma mina para fazer dinheiro e pouca gente está olhando. Muitos pastores estão ganhando dinheiro lá. Hoje, tá? É para você ver como é as ondas. O YouTube, a questão é da continuidade, é muito estável. Só que hoje tem pessoas ganhando mais dinheiro no Facebook do que no YouTube. E se você olhar, por exemplo, vários podcasts começaram e deram continuidade só porque tinha contratos com o Facebook fechado. E o Facebook que patrocinou eles conseguirem desenvolver esse trabalho no YouTube, por exemplo. E podcast que é famoso, que todo mundo conhece. Então, para você ver que a informação, e entra num detalhe importante, Fê, que a galera tá tendo um acesso aqui, e é uma das coisas que mudou a minha vida, eu costumo dizer que é uma das mais importantes, para não falar a mais importante, que é a informação. Quando você tem a informação certa, no momento certo, no time certo, isso muda a vida. Porque você pega essa informação, utiliza ela e ganha muito dinheiro. Só que tem que agir rápido e tem que estar preparado. Por exemplo, um exemplo. Os caras ficaram sabendo que lá em Balneário Camboriú, que é conhecido como a Dubai brasileira, poderia ter prédios com mais de 50 andares. Então, quem teve acesso a essa informação falou, opa, vai ser uma cidade grande. Correu para comprar tudo ali e fizeram aí bilhões de reais. Mas por quê? Porque teve acesso a essa informação. E no digital é a mesma forma, como a gente está falando aqui de Facebook. Às vezes as pessoas vão descobrir isso daqui 5 anos. Só quem tem a informação agora, faz os cortes para o formato e já posta, puf, já surfa essa onda. Então, Entendi. essa questão da informação ela é muito importante. Até por isso o evento, Rodolfo, é Game Change. Porque o que a gente está falando aqui, dificilmente a pessoa iria ter acesso na internet. Porque eu abro aqui com vocês porque a gente é família de bastidor, só que é muito difícil as pessoas entregarem um ouro. Não entrega. E é um ouro precioso, porque eu não conhecia. E pelo contrário, sabe o que as Facebook é o que pessoas menos fazem, entrega. Fê? Isso que eu fico assim, Rodolfo. As pessoas, elas falam o contrário. Então, por exemplo, eu tô ganhando dinheiro no Facebook, eu quero ganhar sozinho. Eu tô falando como as pessoas se comportam, né? Então, eu falo assim, não vou falar pra Fê, porque senão eu vou criar um concorrente. Olha como é o pensamento das pessoas. E aí elas falam assim, a Fê pergunta, Arthur, o Facebook tá dando dinheiro? Nossa, Fê, tá difícil demais. Não entra nisso, não. Não entra nessa, senão você vai ter muito trabalho e tá difícil as coisas, não faz isso, não. E aí a pessoa nem imagina que é algo muito bom, que tem oportunidade aí. Então, é por isso que eu falo que informação é valioso, ainda mais quando a pessoa está se preparando e vai conseguir dar uma continuidade nessas informações, Rodolfo. E qual as métricas mais importantes para analisar se está tendo um crescimento, se não está, se muda a rota ou se continua? Como que você analisa esse crescimento? Os números, né? A métrica, ela é muito real e é o respaldo que a gente deve ter para a tomada de decisão. O que é um fator decisivo quando se trata de rede social, para a gente ter visibilidade e alcance? É pauta quente. Isso muda o jogo também. Porque não é só produzir por produzir. Como a gente está falando de time comercial. Time comercial é algo que vai colocar muito dinheiro no bolso das pessoas. Inclusive, a gente tem uma ferramenta que vai surfar essa onda junto, se chama Centraliza.digital, que é um CRM que o time comercial usa. Só que ninguém quer saber de time comercial, Rodolfo. Então, qual o grande desafio quando se trata de conteúdo? É saber o que é a pauta do momento, o que está quente, o que as pessoas estão pesquisando, para a gente conseguir encaixar o conteúdo nisso. Então, o YouTube não é produzir 2.000 vídeos, 3.000 vídeos, como a gente estava falando.
O pensar, existe um livro do Napoleão Hill, que é Quem Pensa Enriquece, é a parte mais importante, porque para transformar a nossa vida, para fazer milhões de reais, como a galera quer, quem está assistindo aqui, precisa ter a estratégia certa. E a estratégia certa quando se fala de conteúdo é quais são as pautas quentes? O que está acontecendo no momento? Porque automaticamente quando a gente cria conteúdos com essa pauta quente, como as pessoas já estão pesquisando, é como se fosse uma avenida. Tá tendo tráfego ali, as pessoas estão passando com carro. Se a gente coloca a nossa loja na beira da pista, o povo vai entrar. Então, se a gente joga um vídeo com pauta quente, o povo vai clicar para querer assistir e aí automaticamente a gente vem com o nosso conteúdo que a gente quer passar. Então, o que eu vejo, Rodolfo? Olha as métricas, como estão os números. Tão bons? Não tão bons quanto poderia? Beleza, então vamos fazer agora um ajuste na pauta, na linha editorial, para direcionar o nosso conteúdo. Porque esse é o grande desafio de conteúdo. Ligar a câmera e sair falando não é tão difícil. E as pessoas... mais tranquilo. Mais tranquilo. Só que, beleza, por exemplo, quem está pesquisando time comercial? A minoria quer saber isso. Então, automaticamente, se eu faço um vídeo de time comercial, CRM de vendas, é muito específico. Só que qual é o desafio? Encontrar. O que as pessoas estão querendo? Estão pesquisando sobre Anitta. Tem uma ferramenta que faz essa pesquisa? Tem várias ferramentas. Eu gosto muito do Google Trends. Entra lá no Google Trends, aí tem tanto o Google quanto o YouTube. A pessoa seleciona YouTube e aí ela consegue ver quantas buscas está tendo e o que está em alta. Vários vídeos a gente consegue estourar por causa do Google Trends. Que a gente vê o que as pessoas estão pesquisando, a gente olha lá, nossa, interessante. A gente cria um conteúdo sobre isso, indo para a linha que a gente quer defender, e automaticamente a gente pega todo esse tráfego e traz para a gente. É a parte mais importante quando se fala de construção de conteúdo, de passar a mensagem. Porque esse é um desafio, não é ligar a câmera e falar, é ter uma estratégia, tanto de monetização, quanto de alcance, quanto de transformação, focando na pessoa que está do outro lado. Porque tem gente, por exemplo, que liga para gravar um vídeo e fica 2 minutos falando, opa, eu sou Arthur Diniz, tenho 26 anos, sou de Brasília. Ninguém quer saber isso. Então eu tenho que começar o meu conteúdo gerando valor de fato na vida das pessoas, porque no final... Tudo se resume a isso. O dinheiro é somente para fazer essa troca de valor. Qual valor eu estou gerando e eu recebo o dinheiro em troca. Se a gente pegar como surgiu o dinheiro... Proporcionalmente. Proporcionalmente. E até então, porque antes nem tinha o dinheiro, né? Era escambo. Então trocava galinha por ovos. Galinha por farofa. Só que aí eles começaram a ver, poxa, eu estou trocando galinha por ovos, mas não está sendo uma troca justa. Porque a galinha pode fazer ovos, pode pôr ovos. Então, não está sendo uma troca justa. Aí eles tentaram outras coisas, como, por exemplo, o sal. Troco aqui por sal, e até daí ver o salário, né? E foram tentando até encontrar o ouro. Aí, poxa, interessante o ouro. Só que aí o banco, ele puxou, né? Essa centralização. Então, ele falou assim, agora você não pode ter mais ouro em casa, tem que centralizar no banco e a gente vai imprimir dinheiro. E aí o dinheiro, para justificar esse valor, Rodolfo, ele vem através do trabalho. Então, o trabalho é gerado, gera o valor, o que justifica a impressão das notas, porque para imprimir notas é centavos de dólar. Só que aí o trabalho gera esse valor para justificar o dinheiro que está sendo impresso. E toda vez que tem mais dinheiro impresso do que valor gerado, aí aumenta a inflação. Olha que loucura, que enviesa. Então, o que eu vejo? Toda vez que a gente consegue gerar valor, seja através do digital ou pessoalmente, Rodolfo, a gente vai conseguir ser bem remunerado. A gente vai conseguir ganhar dinheiro. Porque no final... seu dinheiro vai voltar proporcionalmente ao valor que você gera. Exatamente. Então tem pessoas que falam assim, poxa, sou muito bom e não estou ganhando dinheiro. Aí eu faço uma pergunta, uma reflexão. Será que você realmente é bom quando você pensa? Porque se você fosse bom, o quanto você pensa, você estaria colhendo e tendo os resultados que você espera. Então, a gente tem que ter essa reflexão... Porque eu converso com bilionários e toda vez que eu converso com bilionários, sempre ele se coloca na posição de aluno, de aprendiz. E de certa forma parece que eles são até besta, Rodolfo. Tu acredita? A maioria dos bilionários parece que é besta. Eles querem aprender o que você tem. Exato, e eles não sabem de nada. Ao contrário do Uber. Não sei se você já percebeu esse padrão. Você entra no Uber, ele sabe de tudo. Esses dias eu tava no Rio, o Uber falou que era médico. E eu falei, caramba,
E eu vou dando ideia, né? Eu gosto de dar corda também. E aí ele sabe de tudo, não se coloca na posição de aprender, de aprendiz. E quando você tá com um bilionário, ele não sabe de nada. Não é que ele não sabe de nada, ele só quer saber e dar corda para você entregar tudo que você tem. Então ele fala, nossa, Rodolfo, você tem um podcast? Aí você fala, tenho e tudo. Ele, que legal, como funciona o podcast? Só que ele grava podcast todo dia. Ele grava programa de TV. Ele quer saber se você tem um jeito diferente do dele. Exato. Então ele começa, nossa, e como você grava? Tá? O que você faz? Como você fala com o público? Que técnica você usa? Às vezes ele já sabe tudo, mas ele só precisa de uma informação, volta para a informação que a gente falou, que vai transformar o jogo dele, que vai fazer ele crescer Nossa, 10 vezes todo mais. Ele pensa e ele aprende. O tempo Tempo todo. todo. Ele senta, anota, todos. É um padrão. intenção, é intenção o tempo inteiro. O cara tá em O intenção. tempo inteiro. E aí eu pergunto, às vezes, né? E é uma reflexão pra gente. Será que a gente está buscando conhecimento, buscando informação, tendo essa sede, essa fome? Porque a gente tem dois extremos, né? E eu vejo isso por mim mesmo. Eu cresci, Rodolfo, na periferia de Brasília. Eu morei 10 anos num barraco de fundo. Então, na internet foi o lugar que eu vi que eu poderia crescer, poderia me desenvolver na vida. Eu tinha muita fome. Só que quando eu fui alcançando resultados, eu já fui entrando numa outra zona, a zona de conforto. Porque eu alcancei muito mais do que eu poderia imaginar, só que eu fiquei confortável. E parei de crescer, parei de buscar conhecimento. Pensei que já sabia das coisas. E aí você entra em outro platô. Então o que eu vejo? Tem dois extremos. Tem as pessoas que estão com fome de fazer acontecer, obstinado, tem que dar certo, não tem opção. Coloca metas, vai buscar, vai correr atrás. Só que a gente tem um outro extremo, que são pessoas que estão na zona de conforto. E os dois extremos são perigosos. Porque se a gente não toma cuidado, a gente para de crescer. A gente para de crescer. Porque essa fome que eu tinha, quando eu vi, eu falei, caramba, eu parei de ter essa fome, eu parei de buscar esse crescimento, mas porque estava muito confortável. Então, o que eu vejo? A gente precisa estar nesse processo contínuo de fazer essa autoanálise. Poxa, eu tô me conectando com pessoas, por exemplo, que nem você falou, Fê, que você vai em evento, você faz questão. A maioria das pessoas não para nem para pensar o porquê tá indo num evento, qual é a intenção que tem por trás. O que foi buscar de fato. O último evento que eu fui, da Kelly, dia 29, eu sentei sozinha. Aí vieram algumas pessoas, você tá sozinha? É tudo estratégia. Legal. Aprendi com o Rodolfo, é estratégico, porque é onde eu absorvo, faço contato com outras pessoas e não me prendo com aqueles que eu já tá no meu ciclo de amizade. Então eu vou. A academia, já mudei, estava fazendo no condomínio do apartamento, já peguei uma academia, tudo estratégia, eu falei para ela, dele. Falei, não faz sentido você fazer academia no prédio onde você já convive com as pessoas. Exatamente. Você tem que fazer academia em outro lugar para se conectar com outras pessoas. Exatamente. E isso vale até para quem, por exemplo, quer encontrar um namorado, né, Rodolfo? Tem que estar nos meios certos. Por exemplo, se eu treino numa das melhores... Arthur, não tenho condição, mas aqui é um exemplo. Se eu treino numa academia boa na minha cidade, geralmente quem frequenta tem um perfil melhor, já tem um estudo melhor. E se eu tô nesses ambientes, eu vou me relacionar com uma pessoa que está no mesmo ambiente que eu. Claro que é difícil estar em ambientes bons, porque tira a gente da zona de conforto. Sim. É difícil. Incomoda. É doloroso. Só que a gente tem que tensionar, ficar desconfortável mesmo. Até porque é aquilo, se a gente está numa posição confortável, isso significa que a gente não está crescendo. Então a gente tem que estar sempre, aquele ditado que é clichê, mas funciona e é real. Sempre, em Amós 3 fala isso, né? Com quem a gente anda, a gente é igual. Então, se a gente está com pessoas... E é muito... Essa questão de ambiente é muito forte, Fê, porque eu costumo dizer que é muito mais fácil uma pessoa levar a gente para um mau caminho do que a gente levar a pessoa para um bom caminho. Como assim? Suponha, Fê, que eu estou aqui em cima dessa cadeira. Eu estou em pé aqui em cima dela. E você está embaixo. É muito mais fácil você me puxar para baixo do que eu puxar você para cima da cadeira. O esforço é muito maior e muito mais difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? A média, ela sempre tende a ser puxada para baixo. E esse é o desafio que a gente tem de estar tensionando o tempo todo para estar crescendo, buscando conhecimento. É tendencioso puxar para baixo, porque sempre vai encontrar pessoas muito pessimistas querendo fazer você desistir porque elas não conseguem. Exato. Tem medo. Coloca limitações. E a gente não é diferente, eu costumo dizer, Rodolfo. A gente tem nossas inseguranças, nossos medos, só que o que diferencia uma A gente tem consciência. Exato, a consciência de que a gente precisa tensionar esse medo.
precisa crescer, precisa ligar uma câmera e gravar, precisa postar nas redes sociais. Não é porque a gente gosta, ninguém vai pra academia, tipo, ninguém que eu falo, a maioria das pessoas não vai pra academia porque gosta, vai porque tem que ir. Necessidade. E eu acredito que o amadurecimento vem justamente de ter essa consciência de, ó, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não é esperar o momento perfeito, até porque o momento perfeito não existe. A gente tem que olhar para trás e falar, nossa, olha como eu comecei. Eu tenho certeza, o podcast, a gente chegou aqui, a gente falou, nossa, como já tá diferente, como já evoluiu. Isso é um bom sinal. Porque toda vez que a gente começa no momento certo, a gente vai olhar para trás e vai falar, caramba, quando a gente começou não tinha as condições ideais. Sim. Eu não preciso ter o celular perfeito para começar a gravar e produzir conteúdo. Não preciso. Perfeito. Porque nunca vai ter um momento perfeito, né, Rodolfo? O Cortella fala isso aí com maestria. Exatamente. Comece com as condições que você tem até ter melhores condições para fazer melhor ainda. Exato. Que é bíblico. E vai a parábola dos talentos. Para que você vai receber mais, Rodolfo, se você não está usando o que você tem? Exatamente. E às vezes as pessoas falam assim, Fê, mas eu não tenho que partilhar, eu não tenho que ajudar as outras pessoas. E aí que entra um detalhe importante, porque geralmente o dom é muito isso, né? Quem tem o dom geralmente não valoriza, todos nós temos um dom, só que a gente tende a não valorizar e ter clareza do que é esse dom, porque ele é tão natural na nossa vida que a gente às vezes despreza. Só que o que a gente tem, o nosso dom, ele tem que ser partilhado porque um pouco pra gente é muito pra uma outra pessoa que tá em outra fase. Só que às vezes a gente fala, não, mas eu não tenho... Como assim você não tem muito? Você tá olhando pra quem? Qual é a sua referência? E aí quando a gente passa a partilhar, quando a gente passa a compartilhar, a gente passa a receber mais. A gente passa a crescer. E eu acredito que isso é o que realmente tem valor na nossa vida. Perfeito. Que é partilhar os nossos valores, o que a gente acredita. Porque no final, como a gente estava falando, o dinheiro, a riqueza, é só algo que a gente recebe de volta quando a gente gera um valor positivo para o mundo. Então, a gente gerou o valor, a gente vai receber. Que aí entra, o que é a riqueza? É o que a gente realmente é, não é o que a gente tem. Os valores, é interessante porque quando a gente já é nosso, a gente não valoriza. Exato. Ou não percebe que tem, aí precisa, às vezes, alguém de fora vir valorizar aquilo e você parar para pensar, nossa, eu nem percebi que tinha essa essência ou esse comportamento, que esse comportamento leva para outras pessoas valores. Exato. Onde as pessoas também buscam se identificar com isso e buscam alguma coisa como melhoria ali pro dia a dia dela ou na profissão dela e tudo mais. Eu tenho bastante pessoas assim que às vezes traz, né, através do podcast. Fê, foi um desafio, porque para mim sempre foi um desafio falar em público. Sim. Fê, é muito legal te ver e tudo. E em pensar que lá atrás você sempre teve muita vergonha de apresentar um trabalho, enfim. E hoje, e para os outros, né, fora dos camarins, debaixo por fora dos bastidores, as pessoas pensam que tudo que reluz é ouro e, na verdade, não sabe os perrengues que a gente passa. Sim. Pensa que está tudo muito fácil, tudo muito lindo, que as coisas estão acontecendo. Às vezes não é isso. Sim. Às vezes tem um investimento de tempo, tem um sacrifício ali de algumas coisas que às vezes você se limita a fazer para ter outras coisas que vai te agregar e a longo prazo não é a curto prazo. Sim. Porque as pessoas pensam que é tudo muito rápido e não é. E é o processo contínuo. A gente vai estar nessa exposição, se a gente quer continuar crescendo, do desconforto o tempo todo. Não tenho dúvidas que não mudou até hoje. Como, por exemplo, eu estava no evento ontem, todos os palestrantes, antes de subir num palco, fica com receio, fica com frio na barriga. Todos, 100%. E quando eu falo todos assim, 100%, é 99%. Sempre vai ter as exceções, claro. Mas, em geral, é esse tensionamento o tempo todo. A única diferença é que as pessoas de sucesso, elas não se entregam aos medos, às dificuldades, aos perrengues. Pelo contrário, elas tentam olhar isso como ponto positivo para continuar crescendo. É um desafio. É um desafio. Tira a gente da nossa zona de conforto. Pô, a gente está domingo. Podia falar o horário? Eu nem sei se poderia, mas só para a galera entender. A gente está de manhã, final de semana, gravando. Pessoas normais estão dormindo nesse horário. Estão dormindo nesse horário. Nosso cérebro não sabe que é domingo. Exato, não sabe. Vai saber o que eu quero que ele saiba. Exatamente. E praticamente você fez uma viagem. Exatamente. Porque não é aqui pertinho. O que eu falo para minha filha mais velha, eu falo para ela, se alguém já fez, você é capaz de fazer. Perfeito.
E se ninguém fez, seja a primeira. Perfeito. Você olhar com essa visão, você nunca vai parar. Você Perfeito. sempre vai fazer. Mas as pessoas preferem olhar para a condição atual e se limitar àquela condição. Ah, mas eu tô aqui, ela foca mais no problema do que numa solução. Perfeito. Quando você pega e vira esse jogo, fala, não, eu quero estar em tal lugar. Ah, como que você vai fazer? Não sei, mas eu preciso estar lá. E você faz um movimento sem parar. E quando você se movimenta, as coisas acontecem, pô. Perfeito, mas o detalhe importante, você começou falando isso. E a galera tem que fazer esse exercício em casa. Primeira coisa, visão. Visão. Qual é a clareza que a pessoa que está assistindo a gente tem e tem que pensar, e isso ela mesma tem que se responder, sabe? O que ela quer para a vida dela nesse ano ainda, nos próximos 2, 3, 5, 10 anos? A maioria das pessoas vive um dia após o outro. Torce para chegar sexta-feira, para descansar sábado e domingo, e odeia a segunda que tem que começar a rotina de novo. É triste mesmo. E as pessoas ficam incomodadas com isso, mas não buscam uma mudança de realidade. Por quê? Entra na zona de conforto. Mas como assim na zona de conforto? A pessoa está incomodada e está confortável ao mesmo tempo. Sim, ela sabe que está doendo, mas já está acostumada. Já viveu, já acessou, tá já ali. acessou isso. Não é E vai novidade. levando. Então as pessoas elas precisam ter uma visão bem clara do que elas querem. Uma visão de onde elas estão indo. Qual é a clareza? O que elas buscam para a vida delas? Com quem elas querem casar? Onde elas querem morar? O carro que quer ter? O que elas vão estar fazendo daqui 5 anos? Tem que ter. É difícil, mas tem que fazer esse exercício. Arthur, mas só uma visão basta? Não, não basta só uma visão. Eu costumo dizer que existe uma fórmula. A fórmula VP. E o V, ele vem justamente dessa visão, de ter um objetivo claro do que a gente quer, do que a gente busca, quais são os nossos sonhos, os nossos desejos, o que arde de fato no nosso coração. Beleza, essa é a visão. Só que não basta ter uma visão. Porque a gente vai acordar. E quando a gente acorda, a gente vai para os desafios da vida. E a vida é muito dura. A vida, ela bate, ela não tem pena. E aí o que acontece? A gente precisa ter o P. E o P é justamente a perseverança. A gente precisa ter a consciência que a gente precisa fazer até dar certo. Não é uma opção. Por isso que eu costumo dizer que o sucesso, ele se torna inevitável quando a pessoa ela decide tomar essa decisão que não vai desistir. Porque a única forma de dar errado, Rodolfo, é se a pessoa desistir. Porque se ela perseverar, eu costumo dizer que é como se fosse um jogo. Ela pode chutar e fazer o gol de cara. Só que a tendência é que a pessoa chute, erre, até chutar e fazer o gol. E na vida é assim. Então, quando eu falo que deu certo em cápsula, deu certo em sites que a gente fez, deu certo em softwares, em cursos, em produtos físicos, não deu certo porque eu sou um gênio. Não, totalmente pelo contrário. Eu costumo dizer que a única característica que eu tenho é que eu sou esforçado, eu vou fazer até dar certo, eu sou obstinado. Então, por isso que o P ele se torna inevitável, porque quando você tem uma visão clara do que você quer, aí vai entrar a perseverança, a persistência. Você vai ter que fazer até dar certo, não vai ser uma opção, você não vai gravar um vídeo para ver se vai dar certo, você vai gravar até dar certo, até você viralizar. Você vai postar 100 vídeos e eu duvido que um não vai viralizar. E se não viralizar, você vai postar mais 100. Você vai subir uma campanha, Rodolfo, no tráfego pago, se não vender, você vai subir mais 10. Se eles te bloquearem, você vai criar mais 3 perfis. Você vai ser imparável. Claro que isso é difícil, mas quando você tem a visão clara, aí volta para a visão. Você vai perseverar, porque você já enxergou. Você pega o Walt Disney, onde a gente estava lá nos 100 anos da comemoração do Magic Kingdom. O Walt Disney ele não teve a oportunidade de presenciar aquele parque. Só que ele já tinha vivido isso, porque ele enxergou. Ele enxergou. Então, para ele, aquilo ali já era real, ele já sabia que ia acontecer. E aí tudo é criado na nossa mente primeiro. Mente. Como você falou, a mente ela não tem essa distinção do que é real, do que não é. Tudo que é material hoje, celular, esse copo, alguém mentalizou, verbalizou, materializou e realizou. Exatamente. E se você, quando eu comecei a fazer meus quadros dos sonhos, painéis, as coisas, tudo eu tiro foto, eu prendo na parede, eu desenho. Parece que é coisa de maluco. Parece. Mas em 10 meses eu conheci 6 países diferentes com essa mentalização, pô. Só que eu tracei um plano. Só que no meu plano era coisa para 5, 10 anos. Sensacional. Eu realizei em 10 meses. Entende? Aí tem o mover de Deus também nas coisas. Sim. Só que você indicou o seu desejo, você buscou, você luta por aquilo e as coisas acontecem de uma proporção que você não controla.
O grande problema que eu vejo é que as pessoas colocam ali em prática a teoria do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Por aí, né? Deixa a vida me levar. Então não tem ali um objetivo claro. Vive um dia após o outro. E não tem problema, não tem problema. Só que como o gato fala lá pra Alice, né, no País das Maravilhas, no filme, ela tá perdida, a Alice tá perdida, e aí ela pergunta pro gato, né, qual caminho eu devo escolher? E aí o gato responde pra ela, Alice, se você não sabe pra onde vai, qualquer Qualquer um caminho serve. serve. Você pode escolher qualquer um que tá tudo certo. Então, Exatamente. ter uma clareza, ter um objetivo é como se fosse, eu costumo dizer, para ilustrar, Rodolfo, o Waze. Quando você já tem uma rota, por exemplo, eu sei que eu vou sair daqui e vou lá pro shopping, por exemplo, em Alphaville. Eu coloco no Waze, ele já vai me dar uma rota do caminho que eu tenho que seguir. E todos os percalços dessa rota. Dessa rota. Ele Então, eu calcula tenho tudo. clareza, já sei o tempo que eu vou chegar e eu vou sair daqui, vou seguir essa rota. E aí entra um outro quesito, que as pessoas falam, poxa, mas como eu vou chegar na minha visão? Como eu vou chegar no meu destino? E aí que está, o como você não precisa saber. O como você vai descobrir na jornada. As coisas, elas vão acontecer. Se eu perguntar pro Rodolfo como ele viajou esse tanto de país em 10 meses, o como seria improvável, Rodolfo, palestra- correto? Provável, não Um sei. palestrante Não sei explicar até da hoje. Kelly, não sei se pode falar o nome. Não sei o que que você vai falar. Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, Arthur. ele estava falando sobre isso. Traçar a rota e Deus dá o chão. E é Sim. verdade, porque não adianta você falar assim, Deus vai me ajudar se você não sair do lugar Sim. para fazer alguma coisa. Então, traça o caminho que você quer, né? Que ele vai preparar todo o resto. É, o Caio Exatamente. Carneiro, É acreditar. o Caio Carneiro falou isso. Ele falou: você pede para o Senhor os caminhos, o chão e não move os pés. Não resolve Não nada. resolve. Sim. E pensa só, Rodolfo, eu quando comecei morando num barraco de fundo, na periferia de Brasília, jovem, sem recurso algum, como eu iria imaginar que eu iria alcançar R$1 milhão com a internet? Até então, quase ninguém ganhava dinheiro com a internet. O povo nem sabia que dava dinheiro à internet. Era uma Até então novidade. Novidade. Até então, os jovens utilizavam para ficar jogando e era coisa ali de gente vagabunda, à toa. Então, não fazia a mínima ideia, só que eu tinha muito bem claro a minha visão. E a minha visão era, eu vou alcançar R$1 milhão antes dos 20 anos. O como? Não fazia a mínima ideia. E no caso ali, 1 milhão era muito mais para transformar a minha vida e da minha família do que o dinheiro propriamente. Como eu era novo, eu não tinha uma consciência tão profunda, eu olhava o seguinte, ó, se eu fizer 1 milhão, aqui vai melhorar a situação. E realmente aconteceu, eu fui conhecendo a internet, fui me aprofundando, trabalhando, desenvolvendo, e aconteceu. Acontece. E por isso que eu falo, como a gente não precisa saber agora. A jornada, ela vai direcionando quando a gente tem uma visão clara. Que nem você falou, você fez o quadro dos sonhos, colocou que queria conhecer esse país, o como você não sabia, só que as portas foram se abrindo. As conexões, elas foram sendo feitas. E automaticamente isso aconteceu. Então o que eu vejo que as pessoas, elas precisam é ter uma visão clara, um objetivo que quer. E claro, por exemplo, porque eu gosto do digital e porque o nosso papo aqui, ele faz muito sentido para quem quer utilizar a internet. Porque com pouco você consegue começar. E quando eu falo pouco, às vezes só o tempo, que é o principal ativo que a gente tem. Porque não existe isso, eu não vou investir. Como começar sem investir? Não, se a pessoa está investindo o tempo dela, ela está investindo um Tá recurso. investindo, é um Sim. investimento. É um investimento. Quando ela está aqui nesse podcast, é um investimento. Sim. Então, automaticamente, quando ela se abre a isso, novas oportunidades vai se abrindo, até porque ela vai tendo informação que talvez ela não teria conversando com o Não vizinho teria. dela. Exatamente. Com o vizinho dela. Porque fica no mesmo ambiente, é o que a gente falou do evento. Eu vou muito em evento. Sim. Todo evento que eu posso ir, 2, 3, 4 por mês, eu vou. Porque eu sei que lá eu vou encontrar pessoas que já acessaram coisas que eu não acessei. Sim. E através dessas pessoas eu vou obter esse conhecimento para aplicar na minha vida, nos meus negócios. E é o que é o mais difícil. Habilidade de colocar como Um Tem aprendiz, que porque ter humildade, Rodolfo. as pessoas têm um ego, uma briga de ego elevada. Pô, o que eu vou aprender com esse cara? Pô, mas o cara é mais novo que eu. Rapaz, eu sento com a minha menina de 9, eu fico pesquisando o que tá na mente dela. Ela me ensina todo dia alguma coisa. E aí as pessoas não dão importância. Falam, vou ficar conversando com a criança. Eu converso com todo mundo. Rodolfo, uma coisa que você fez, que eu acredito que pode contribuir muito para as pessoas que estão assistindo a gente, que talvez surja o questionamento, mas como eu vou me conectar com pessoas que são maiores do que eu? Como eu me conectei, por exemplo, com bilionários?
Toda vez que a gente coloca na posição de servir as outras pessoas, isso vai abrir portas. Exatamente. Porque o Rodolfo chamou minha atenção? Porque desde que eu conheci ele, ele colocou-se na posição de servir, gerando valor. Quando a gente serve, a gente gera valor. E o servir não é uma relação comercial de, eu vou servir porque eu vou ganhar natural, algo. É tem que ser natural. É natural. Só que quando você gera valor, a pessoa que está do outro lado, e principalmente quanto maior a pessoa, ela tem consciência, ela vai querer retribuir. Então, você não precisa ter necessariamente recursos financeiros. Através de servir essa outra pessoa, seja, por exemplo, a pessoa que sabe tirar foto. Então, vou servir tirando foto, ou sabe gravar vídeo, ou às vezes vai ajudar na limpeza que seja. Ela está gerando valor, e toda vez que a gente gera valor, é a lei da semeadura. Se a gente planta, a gente vai colher. Exatamente. A gente vai colher. O que eu quero dizer, Rodolfo? Quando a gente olha as possibilidades, a gente vai diminuindo as desculpas. Exatamente. Porque a gente fala, poxa, então não precisa de dinheiro. Não. Porque talvez quem tá vendo de fora, né, fala, poxa, eu preciso de dinheiro para ir no evento, eu preciso... Rodolfo, quantas pessoas, por exemplo, poderiam ir no evento e chegassem para você, poxa, Rodolfo, hoje minha situação atual não permite eu pagar, mas eu posso servir de alguma forma? É bem-vindo. É bem-vindo, sempre Mas as vai ser pessoas bem-vindo. não querem se colocar nessa Não posição. querem. Não querem. É difícil. Eu já fui É para difícil. vários eventos servir, pô, de staff, vários, e com alegria, porque na minha visão, eu tô sendo um privilegiado de estar ali, porque eu tô obtendo um conhecimento. Só que a galera acha que, pô, mas eu vou ficar 15 horas lá servindo e não vou ganhar nada, porque você pensa no dinheiro. Exato. No Você não evento pensa dele no mesmo, aprendizado. eu queria ir como staff. Sim. Eu falei, não, Rô, me coloca como staff. Ele, não, eu quero que você vá. Nossa, eu quero ir como staff. Sim. Ele, Fê, é o primeiro, vai para curtir, vai para fazer contatos. Aí eu falei assim, então tá, então no próximo me coloca como staff, porque é muito. Eu gosto desse Olha só, contato. só para concluir aqui, ela falou, ela queria ir de staff no primeiro. Sim. Eu não deixei ela ir de staff porque eu queria que ela aproveitasse o evento. No segundo, ela vai estar como palestrante do evento. Que isso, sensacional. Pessoas que estavam lá assistindo a gente aquele dia em fevereiro. Tem uma mentorada minha que ela tinha um e-book e um sonho, pô. Ela não sabia nem para onde ir. Foi no meu evento, assistiu lá. Próximo evento agora vai estar como palestrante, bem posicionada, falando de liderança. Então, todo movimento ele vai gerar algum retorno. Se o seu movimento é negativo, você vai sofrer consequências negativas. Perfeito. Se o seu movimento ele é positivo, ele vai te levar para algum lugar. E desde que você tenha clareza para onde você quer ir, você vai alcançar, é natural. Ah, mas vai demorar. Não tô preocupado com a demora. Vai ser difícil. É. Vai. E eu sempre Não tô tive esse preocupado. medo, assim, de palestrar, e ainda mais, né, 500 pessoas. E no evento do dia 29 da Kelly, eu falei para ele, eu já escrevi a minha palestra. Aí ele falou assim, não, Sensacional. você já escreveu? Eu falei assim, já, só falta você ler para você ver. Você tem Se medo, você- receio de palestrar? Então, não é nem o receio. Como é um evento Novo. que eu quero linkar a minha área com o próprio evento, o que ele vai trazer, eu quero dar uma continuidade Legal. ali. Eu quero falar um pouco, né? Não vou nem falar do Não do dá tema. spoiler, não. Eu fiquei naquela, o que eu posso linkar? Porque a psicologia ela é ampla Sim. demais. Aí tem um narcisismo que é gigantesco. Sim. E aí vai. E aí eu peguei no evento, teve algumas palestrantes que trouxeram, e aí eu fui anotando. Aí na segunda-feira eu falei assim, agora eu vou escrever o meu. Aí eu falei assim, nossa, parece até que fui lá, eu acho que eu fiz em 30 minutos, assim. Já tinha algumas Sim, coisas ali, eu sensacional. fui vindo, escrevendo, aí eu falei assim, agora só falta você ver, batendo o martelo ali, eu só vou Sensacional. praticar. Não, eu perguntei porque é uma posição de desconforto, só que isso não vai parar. A Fê de ir lá e dar a palestra e dar uma Mas continuidade. eu não tenho essa vaidade. Eu até falei para ele, eu falei assim, olha, eu sei, porque como eu participo da mentoria, eu sei que tem outras pessoas. Sim. Se você quiser dar palco para essas pessoas, eu não tenho essa vaidade. Assim, mas você tem que aproveitar. Não é Mas que eu não aí que estou... tá, Fê. A conclusão, né, do que a gente está falando aqui. Quando você gera valor, como você gerou pro Rodolfo, é inevitável, né, Rodolfo? Inevitável. Você É inevitável tem que estar porque junto. pro Rodolfo isso é o mínimo que ele poderia fazer para reconhecer todo o esforço, toda a energia,
tudo que você já fez por ele. Por isso que eu falo que esse caminho, quando a gente gera valor, e gerar valor não é pagando uma coisa, não é isso. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Até porque dinheiro é uma forma só de mensurar. É porque para as pessoas é mais fácil, às vezes, entender, mas não é dinheiro. E sim é o servir, como a gente falou, sim o tempo, que é o principal ativo que a gente tem. Isso é o que tem de mais valioso. Então, como você gerou esse valor para o Rodolfo, ele fala, poxa, como eu posso retribuir para a Fê? Que é o mínimo que eu posso fazer, então colocar no evento. Então, para quem está assistindo a gente, é justamente isso que a gente quer passar. Quando você gera um valor, isso vai voltar. E embora o digital seja um canal de comunicação, eu vejo que essa é a forma mais poderosa, de fato, de gerar riqueza, Rodolfo. Exatamente. Minhas joias, infelizmente, chegamos ao final. Papo muito bacana, produtivo. O Arthur é um cara sensacional, sempre trazendo bons insights. Quero pôr na tela aqui nosso patrocinador GBL, para mostrar para vocês. GBL Pintura Eletrostática, fica em Diadema, do nosso amigo Greidson Lima. É um grande patrocinador, não só do podcast, como dos nossos negócios pessoais. Trabalha com pintura eletrostática para você que pretende reformar aquela mesa que está descascando, ou você que é fabricante de peças em aço. Ele tem a melhor pintura do ABC, garantia de 10 anos na pintura, é uma pintura eletrostática. O atendimento de qualidade, quem quiser conhecer o trabalho dele, conhecer a fábrica, ele leva na fábrica, apresenta todos os processos e você vai poder ter acesso, de fato, desde o começo, a decapagem até a pintura. Para você que não quer pintar, sabe? Eu quero decapar essa tinta velha e não consigo. Ele tem lá um processo de banho e decapagem que decapa a peça, deixa só no aço e você pode seguir o seu projeto na sua pintura ou numa refabricação lá num retrabalho. Então a gente indica GBL, pintura eletrostática, para você, para os seus projetos e para o seu trabalho. E aqui o meu livro, que eu vou até pôr aqui na frente para vocês darem uma olhada. Eu ganhei um desse, hein, Rodolfo? E esse aqui eu estou vendendo para ajudar as crianças carentes. Ah, mas quais são as crianças carentes? A Elo e a Gabi, elas são carentes. Elas gostam de atenção. Então, se você quer dar aquela força, vai lá no link da bio. Tá lá o livro, tem lá meu WhatsApp, tem o link do evento, da página de vendas do evento. Vai ser um prazer poder receber vocês, conversar, explicar toda essa jornada e ter pessoas importantes do lado que fazem com que a gente evolua e cresça pessoalmente e profissionalmente. Quero agradecer vocês por mais um episódio. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e mandar sugestões. Quem vocês querem ver a gente entrevistando aqui? Qual assunto, na sua visão, é mais pertinente? Manda lá o recado pra gente, que a gente vai fazer de tudo para trazer uma pessoa qualificada para sentar aqui e compartilhar insights valiosos com vocês. Arthur, muito obrigado, irmão. Rodolfo, Fê, muito obrigado por receber. Eu quero agradecer também o Dan, disponibilizar o domingo dele, Dan tá aí de estar aqui conosco. O nosso gênio. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu conteúdo, pela humildade. Adorei te conhecer. Igualmente. E que possamos nos ver mais vezes. E as portas do Dofcast estão abertas para você, para sua família. Muito obrigado. Tá bom? E o Dan vai vir aqui. Vamos marcar, ele não vai escapar não. Não vai escapar não. Logo mais o Daniel Oliveira vai estar aqui. Eu vou deixar depois o Instagram deles. Conheça o trabalho, conheça a pessoa, um ser humano incrível que eu tive o prazer de conhecer porque me movimentei. Eu não tinha possibilidades de estar nos Estados Unidos se eu não tivesse me mexido. E podemos dividir lá o quarto juntos e passar dias incríveis. Parece que até é brincadeira, mas é real, né? Não, porque É eu falo assim, quando fala de passar dificuldade nos Estados Unidos, parece ser, né? Tipo, como assim nos Estados Unidos? Mas é o improvável, né? É o improvável e primeira vez que eu cheguei lá, na minha cabeça Disney era um lugar. E não tem nada a ver com o que eu pensava, porque eu não tinha o acesso. Eu até chorei quando a gente chegou lá naquele ferry boat, porque para mim foi muito mágico. Então, todas essas coisas que eu venho vivido nos últimos meses, eu quero passar para vocês, porque é possível. As pessoas que conviviam comigo e me perguntam hoje, pô, como que você está acessando essas coisas, essa frequência? Cara, é possível. Então, não desiste, eu sei que a vida pode não estar fácil, você pode estar passando por dificuldades, todos nós passamos. Mas quando você tem um objetivo claro e um desejo que toca no seu coração,
não deixa de persistir. Mentaliza realmente o que você quer, que você vai sair de onde você está e vai alcançar todos os seus objetivos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijo no coração. Obrigado. Um beijo, gente. Abração, até a próxima. Valeu.